Estamos começando mais um InfluCast. Olá, eu sou Andressa Grifante, jornalista e empresária na RS Bloggers, e hoje o papo vai ser sobre a influência do conteúdo digital para conscientizar sobre respeito à diversidade e tentar combater o discurso de ódio e intolerância de forma geral, mas principalmente no combate ao racismo estrutural. Olá, e eu sou Leonardo Zanata, advogado por profissão e entusiasta de novas tecnologias. E hoje estou aqui para debater esse assunto que é tão necessário, né? Para isso nós convidamos a Paula Borges, que é uma colega bacharel em Direito, cronista no Bendito Seja Futebol Gaúcho e influenciadora digital. Ela aborda o antirracismo e a representatividade da mulher e mãe negra no perfil do Instagram dela no @PaulaRBorges, com 2 S's. Paula, obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Paula, obrigada por ceder aí teu tempo para falar com a gente. E bom, antes da gente seguir para nossa entrevista, então, é importante a gente colocar para a audiência que tanto eu como o Léo somos brancos e, portanto, não somos vítimas do racismo e entendemos esse privilégio, ou ao menos vamos tentar entender um pouco mais hoje nessa conversa com a Paula. Esse esclarecimento eu faço porque, como sempre, tanto eu como o Léo, a gente dá opinião aqui e é justo com os ouvintes que não nos conhecem e que estão apenas nos escutando, que saibam que quem de fato vive, sente esse problema é dos três aqui somente a Paula. Bom, como o Léo te apresentou, Paula, tu já cria conteúdo antirracista na internet e faz isso há um bom tempo, né? Então, para começar, eu queria que tu contasse um pouco como é que nasceu esse teu perfil, o que te levou a criar essa página virtual para tratar desse tema, expor a tua rotina de mulher e mãe negra, se foi algo natural, se foi acontecendo, ou se tu de alguma forma planejou, ou se algo, né, aconteceu que tenha te inspirado a isso. Então, a questão de compartilhar minha rotina, ela acontecia isso lá em meados de 2015, de uma forma mais esporádica. Mas, o intuito de criar conteúdo na internet, surgiu a partir da maternidade, quando eu gestei a Valentina, e eu me via um pouco, né, perdida nas dúvidas do que viria, né, dessa nova vida, desse renascimento. E a internet e principalmente as redes sociais foram o meu gatilho para que eu conseguisse abordar tudo que essa transformação que aconteceu de uma forma mais, fraterna, digamos assim. E a questão de trabalhar o antirracismo, ela aconteceu em 2018. A gente que vive, assim, no meio do direito, que tem contato com muita gente, sabe que não são todos os espaços, todos os escritórios que têm pessoas negras, né. Sempre tem, é muito limitado, é como se realmente a gente vivesse só de cotas, né. Tem um ou outro, quando tem geralmente se prioriza pessoas negras de pele mais clara e não retintas, né. Então tem toda esse aparato, e eu me peguei muitas vezes vivendo como se eu achasse que aquele não fosse o meu lugar. E aí então eu resolvi falar disso, e nada melhor do que expor na internet, né, poder compartilhar essa opinião, e daí então surgiu a questão de começar a falar e trabalhar mais esse conceito. Claro que quando eu comecei a falar sobre isso, a gente vivia um período no Brasil bem complicado, foi em 2018, a gente tinha, né, o período das eleições, então as coisas acabam que tem muita polarização, então tudo fica polarizado e a gente às vezes fica perdido sem saber para onde ir, né. Mas acontece que a gente tem pessoas muito boas que produzem conteúdos muito bons nesse sentido também, e vai que a gente vai trilhando esse caminho e tendo, noção de que está fazendo a coisa certa. Ah, legal, legal. Ah, bom, nós vimos, como tu mesmo colocou, né, essa questão de explodir na internet, eu acho que nos últimos tempos, e a gente situar esse episódio, hoje é dia 4/7, né, a gente tá fazendo essa gravação, e recentemente a gente viu o tema de antirracismo explodir em visibilidade nas últimas semanas, em decorrência de diversos protestos e do movimento chamado Black Lives Matter, em português, né, o Vidas Negras Importam, ou Vidas Pretas Importam, que foi uma organização criada por ativistas norte-americanos lá em 2013.
Para situar os ouvintes que possam estar escutando esse episódio em algum momento do futuro, eu vou repassar um pouquinho dos fatos que a gente viveu no início agora de julho de 2020, tá? Ainda reverberam as ondas de protesto antirracista e que começaram em maio nos Estados Unidos. Eles eclodiram depois de um vídeo chocante de uma abordagem policial de um homem negro chamado George Floyd na cidade de Minneapolis, e o policial acabou por matar o George Floyd asfixiado. O policial branco foi filmado sufocando com o joelho durante mais ou menos 8 minutos, né? O George Floyd durante essa abordagem, sendo que a vítima não apresentava nenhum risco. Ele já estava dominado, já estava subjugado, ele não estava armado e muito pelo contrário, ele estava algemado, então ele não oferecia nenhum risco real à integridade da força policial naquele momento. E esse vídeo realmente ele rodou o mundo, né, Léo? Mas a gente estava comentando aqui que esse episódio não pretende debater essa situação em si, não que ela não seja importante, pelo contrário, ela foi e ainda está sendo muito tratada, né, na mídia em geral. Mas a gente quer dar luz aqui para um outro aspecto, né, que é o que a gente sabe fazer melhor, que é falar de internet, do universo digital. E aí, o que a gente quer, de alguma forma, dar luz é a força da internet para essa rápida globalização, né, desse tipo de movimento, de fazer chegar essa mensagem a um número maior de pessoas. Um exemplo é o próprio vídeo, esse do George Floyd, né? Então, desse assassinato, né? Dele, não sei como é que eu posso chamar, mas dessa situação trágica, eu acho que só chegou da forma que chegou no mundo todo, porque alguém pegou o seu celular, filmou isso, né? Que aconteceu em plena luz do dia, né? Diga-se de passagem, mais aterrorizante ainda. E circulou, então, esse vídeo pela internet, né? E isso eu acho que fez, eu não sei dizer, mas acredito que todo esse movimento talvez não tivesse acontecido dessa forma e chegado em tantos países ao mesmo tempo, se não tivesse esse vídeo circulando na internet. Outro exemplo dessa importância da internet para um movimento, né? Para a mensagem, para espalhar a palavra, foi o chamado Blackout Tuesday, que foi talvez o ponto alto aí dessas mobilizações. Aconteceu numa terça-feira, 2 de junho, em que várias pessoas postaram uma tela preta, principalmente no Instagram, né? O objetivo era de que quem apoiasse a causa antirracista postasse isso nesse dia, e mais do que isso, que de alguma forma, naquele dia, quem não fosse vítima do racismo não falasse, apenas escutasse, enfim, e que quem é vítima, aí sim pudesse ter sua voz mais ouvida. Acho que foi mais ou menos isso, né, Paula? Não sei se eu tô falando alguma coisa errada. Como é que tu viu essa mobilização do Blackout Tuesday? Foi mais ou menos, né, nessa linha que tu falou, de que mostrar um apoio, né, mas como tu bem colocaste ali no início, quando começasse a falar das telas pretas, né, nós estamos esperando ainda até hoje, né, a posição e o investimento de fato, porque o que acontece? Nos Estados Unidos, obviamente porque a luta lá se deu de uma forma diferente, e no Brasil a gente viveu por muito tempo o mito da democracia racial. Então, lá nos Estados Unidos, a partir desse movimento, grandes empresas como Nike, por exemplo, investiram milhões para tentar mudar de alguma forma, né? Para que a mudança de fato ocorra. E aqui no Brasil nada aconteceu, né? O governo não se posiciona, a gente vive essa... não gosto de chamar de uma doença, porque eu acho que o Brasil ele está sintomático, né? Em relação a tudo que está acontecendo. Então, para que a coisa acontecesse mais do que postar a tela preta, né? Então a gente viu pessoas depois postaram a tela preta num dia, no outro elas estavam fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos atos racistas. Então fica nessa coisa, essa cobrança. Tem uma página no perfil, que depois eu vou até citar o perfil da Luana. Ela aborda o antirracismo, ela tem uma criação, tem um projeto envolvendo empreendedores nesse sentido, e ela tem lá no perfil dela fixado um post que ela marca as marcas que se posicionaram
e tá esperando esse movimento, né. Então depois a gente pode até. Eu vou aproveitar essa tua citação porque eu abri uma pesquisa recente aqui, feito pelo estudo do Estúdio Nina, tá? Com 253 pessoas negras. Foi uma pesquisa feita online agora em junho. O nome da pesquisa é As Marcas e a Luta Antirracista. E mostrou que, ao todo, 93% deles, né, dos entrevistados, são a favor de que marcas se posicionem sobre a luta antirracista. E apenas 7 declararam que são contra posicionamentos das marcas sobre o tema. Né? E aí, considerando a amostra total, 34% consideram esse posicionamento fundamental. Então, a gente vai entrar também mais adiante nessa entrevista sobre essa questão das marcas, né? De como é importante esse posicionamento. E eu queria também, Paula, aproveitar esse meu discurso aí do digital para saber de ti como tu vê a evolução do papel do digital para contribuir com essa mudança da sociedade e cobrança, como esse exemplo que tu deu agora, né? Cobrando as autoridades, usando esse meio digital para cobrar uma mudança de comportamento, né? Porque ao mesmo tempo, a gente tá sempre falando dos dois lados da internet, né? Porque é na internet também onde circulam massivamente discursos de ódio e preconceito, né? Infelizmente, é pelas redes sociais que a gente vê essas pessoas destilarem muito ódio, mas também é através da internet e nas redes sociais que a gente fica descobrindo influenciadores digitais negros, por exemplo, projetos, pessoas que estão fazendo esse movimento contrário, né? Sim. Eu vejo o papel do digital de extrema relevância, né? É através do digital que as denúncias são feitas e muitas delas, né, a gente não tomaria conhecimento se não fosse, né, o digital, essa proporção que ele nos proporciona. E a questão assim, é a minha opinião, né, eu acho esse movimento muito necessário e que é de extrema importância, como eu já falei, para que a gente consiga seguir denunciando, cobrando as autoridades principalmente, né. Hoje em dia a gente vê, claro, muitos ataques, né, eu já sofri alguns. Existem alguns temas que são muito difíceis de ser tratados, né, principalmente referente à política. Então, é sempre um tá certo, outro tá errado. Eu já me envolvi em algumas discussões, já fui ameaçada no direct. Então, dependendo do perfil, do tipo de discussão, a gente consegue ter se devemos seguir ou não naquele embate, né. Acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que priorizar. Envolve também a saúde mental da gente, né. Toda vez que algum tipo de ataque racista acontece, que nos chamam de macaco, é mais uma vez o racismo nos atravessando e nos, fazendo ressurgir aquela dor, né, que a gente já vem tentando, tratar, digamos assim, né, para que não aconteça mais. Então, partindo dos influenciadores negros, eu também descobri muitas pessoas, muitas potências, né, de pessoas negras falando com autoridade sobre diversos assuntos. Então tem de economia, tem porque também tem isso, né, às vezes parece que a gente só pode falar de temas raciais, né, mas nós somos plurais, a gente tem pessoas falando de, cabelo, de maquiagem, de, como eu já falei, de economia, de política. Então tem toda uma gama de pessoas que está vindo com muita força, assim, e que vale a pena, mas o que acontece é que acaba que o racismo nos invisibiliza. Não, eu sempre fico assim meio impressionado até com esse tipo de situação onde por que um assunto que tu aborda seria óbvio para tu abordar outro, sabe? Eu não consigo compreender por que realmente um assunto invisibilizaria ou inviabilizaria tu de falar de outra coisa. Não existe, eu não consigo compreender por que uma coisa excluiria a outra, sabe? Sendo que elas podem somar, tu traz um ponto de vista completamente diferente do que a outra pessoa estaria abordando, sabe? Exatamente, A ideia exatamente. da internet é justamente pluralizar, né? Ter essas diversas opiniões, né? De pessoas independente de onde sejam e de raça e aí a gente vai ver a questão da representatividade, né? Porque isso é o que fez influenciadores digitais acontecerem, né? É a busca por representação. Então é por isso que a gente vê
Também muita gente falar da causa LGBT, falar do feminismo, falar até das plus size, né? Porque essa galera ela não se via representada na mídia tradicional, né? E agora a gente começa a dar espaço para que muitas outras pessoas se vejam representadas, né? Então eu acho que só o fato de tu estar ali falando, não precisaria estar falando sobre antirracismo, né, Paulo? Tu poderia estar falando sobre direitos, sobre coisas que tu gosta, sobre a tua Exatamente. maternidade, como tu começou. E outras mães negras vão se inspirar em ti, né? Porque Sim. é a representação. É exatamente isso. Eu tinha muito receio, né, de vir para a internet e falar sobre isso, porque eu tinha medo dos ataques, né. Eu achava assim: "Bom, daqui a pouco vão pegar uma foto minha, uma foto da Valentina, uma foto do Vitor e vão fazer alguma montagem", e muitas vezes até pode acontecer e a gente não fica sabendo, podem enviar para algum grupo, alguma coisa assim. Mas a partir de tomar o conhecimento disso, como que isso, seria, né. E aí uma vez eu me peguei tem a Audre Lorde, tá, ela é uma poetisa afro-americana, também faz parte de todo o movimento, que ela diz assim: "O meu silêncio não irá te o meu silêncio não irá me salvar. Então, por mais que eu não fale, não vai fazer com que eu não sofra, né, o racismo". Então, nessa frase eu digo: "Não, só um pouquinho, eu vou seguir sim, os ataques às vezes acontecem, a gente denuncia, enfim, toma as medidas cabíveis que necessárias e segue para o próximo, né, porque a gente precisa falar para que essas coisas não aconteçam. E também lembrando, né, nesse movimento todo do antirracismo, a gente teve a questão das pessoas brancas cederem as páginas, né, para pessoas negras, falarem sobre as suas pautas, Sim. enfim. As celebridades, né? E Muitas celebridades fizeram isso. isso, muitas celebridades. Não, foi bem legal, assim, e a gente até pontua. É importante também para a pessoa, que se colocou, né, a pessoa negra que se colocou, por exemplo, assim, a Luana Genot ocupou as redes sociais do Bruno Gagliasso, mas não foi, assim, um disponibilizar, ela recebeu para fazer isso, né. Então Uhum, as uhum. empresas investiram, né, os patrocinadores do Bruno provavelmente, hã, ofereceram a página, enfim, ela recebeu para que ela falasse do projeto dela e tudo que ela fez, todo o movimento na página dele. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem esse problema, né, digamos assim, que parece que não tem preto aqui no Rio Grande do Sul. E a gente ficou Sendo que a gente sabe que os números são bem diferentes, né? É. exatamente. E e aí a gente ficou também, né, num grupo, assim, de influenciadores pensando nesse sentido, e até a Aline do perfil da Mãe Crespo, ela comentou em uma live, que também foi o meu sentir, a gente ficou esperando que algum influenciador aqui do Rio Grande do Sul que tivesse, né, uma página expressiva, enfim, não que necessariamente cedesse sua página, mas que se colocasse mais, né, pra pauta, enfim, colaborar de alguma forma. E eu recebi directs aqui que diziam assim pra mim: "Não, tu tem que continuar falando", mas a pessoa não se dispôs, sabe, a mudar de fato, então, tipo, ela queria que eu falasse no meu perfil. Paula, a gente já abordou bastante coisa aqui, vamos retomar só alguns pontos. Muita gente falou recentemente, né, e tu mesma levantou isso agora há pouco, que não adianta só postar uma tela preta e não mudar de fato o comportamento no dia a dia. E aí vamos nos ater à parte do mudar o comportamento. Né? Somente a teoria e o discurso bonito não bastam para que de fato ocorra uma mudança. Um exemplo prático do que não fazer, né, foi que nessa semana passada nós vimos a Bombril relançar um produto com conotação racista, a Crespinha. E foi cancelado nas redes sociais. Hoje em dia é uma das abordagens mais comuns que a gente vê, né? Ao mesmo tempo que outras marcas deram exemplos positivos, né? Aí tu falou, dentro das marcas americanas, né? A Uncle Beans se pronunciou afirmando que está disposta a rever o posicionamento da marca, né? São marcas antigas cujas origens, infelizmente, ainda se baseiam em um estereótipo racial. Pegando isso tudo como um gancho, queria que tu comentasse para nós, por favor, como é que é a tua relação com as marcas. Os empresários ainda carregam estereótipos? Tu percebe mais dificuldade nas parcerias com as marcas por ser negra? Com toda certeza. Eu vejo que a gente engatinha, né, nessa procura das marcas, geralmente, não que seja um problema, né,
Mas eu vejo que isso não é que acontece só comigo, né, eu posso falar porque são os relatos, né. As marcas quando me procuram, geralmente elas querem me dar alguma coisa, tá, e às vezes eu fico sabendo que para eu divulgar ela quer só me dar um mimo ali, um recebido, para que eu fale da marca, né, essa seria a parceria que eles querem fazer. E aí daqui a pouco eu descubro que para uma influenciadora branca a marca pagou para ela fazer aquela divulgação. Então isso é muito comum, tem clínicas aqui de Porto Alegre que entram em contato com o influenciador, para às vezes até divulgar sem nem fazer o produto, tá, sem nem utilizar o serviço, mas patrocinam uma influenciadora branca para fazer a mesma coisa, né, ir lá fazer os procedimentos, então isso acontece, a gente tem essa dificuldade, e são pouquíssimas, assim, ó, eu consigo contar em uma mão as marcas que chegam perguntando: "Gostei do teu perfil, quero que tu faça o trabalho com a gente, qual é o teu valor?". Bom, e agora a gente precisa também elucidar aqui as diferenças, né? Porque conversando com o Léo para preparar essa pauta, eu descobri uma coisa que eu, na minha ignorância, não sabia, que existe uma diferença entre racismo e injúria racial. Então, bom, eu que não sou do direito, eu que não sou das leis aqui, a única que não é das leis, vou passar a palavra para vocês. Léo, eu acho que poderia explicar pra gente, e aí na sequência a Paula complementa. Então tá, olha só, a injúria racial consiste em ofender a honra, atacar alguém valendo-se de e por conta da raça, da cor, da etnia, da religião ou da origem, tá? Já o crime de racismo atinge a coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça. Ao contrário da injúria racial, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Quer dizer que, uma vez que tu cometa o crime de racismo, até tu ser condenado, julgado e pagar por aquele crime, ele não prescreve. A lei não esquece. Em geral, o crime de injúria está associado ao uso de palavras depreciativas referente à raça ou a cor, e tem que ter a intenção de ofender a honra da vítima, atacar a pessoa. Um exemplo recente de injúria racial ocorreu no episódio em que os torcedores do time do Grêmio, de Porto Alegre, insultaram um goleiro de raça negra, chamando ele de macaco durante o jogo. Lamentável. Um exemplo de racismo, né, é o ato de se recusar ou impedir, obstar o acesso a um estabelecimento comercial, ou impedir o acesso às entradas sociais dos edifícios públicos ou residenciais, os elevadores, que inclusive, convenhamos, né, meio 1950 isso, talvez, né, de ter entradas diferenciadas, né, ou as escadas de acesso, negar ou obstar emprego em empresa privada, entre outros. Paula, eu tô correto? Tá corretíssimo. A gente, né, discute nesse movimento porque, infelizmente, por mais que alguns crimes poderiam ser enquadrados como racismo, né, a gente costuma comentar que a lei foi muito bem feita. Dificilmente a gente consegue condenar alguém por racismo. A maioria vai para injúria racial. Então a gente tem essa problemática, mas os conceitos são perfeitos, os exemplos também. Então, assim, o termo correto para essas ofensas na internet seria o injúria racial, é isso? Isso mesmo. E quem responde por esses atos? Ele pode ser a empresa? Porque a gente estava falando aqui de marcas, né? Quem é que geralmente responde por isso? É o carinha do marketing que está lá gerenciando as redes sociais, ou a empresa também é responsabilizada? Normalmente, quando a gente trata nesse tipo de situação, tá? Fazendo acompanhamento e vendo pelo lado da empresa nesse momento, tá? A empresa possui uma honra e essa empresa também é responsável pelas atitudes, pelas informações prestadas e pelo desserviço que os seus colaboradores fazem, tá? Mas uma coisa não exclui a outra, Andressa. Poderia ser os dois responsabilizados, né? Nesse cenário, primeiro, sempre, no caso de um ataque direto ou no caso de uma injúria racial, que é o mais comum, tá? Vamos colocar que nem... me valendo do que a Paula falou, o mais comum, é muito difícil tu enquadrar em racismo, é algo muito específico, tem que ser algo que ataca só a coletividade, não pode ser direcionado, não pode ser individualizado, pessoalizado, tá? Então, geralmente acaba sendo uma injúria racial. Nesses cenários, a empresa é responsabilizada, e dependendo do alcance desse dano, tu pode responsabilizar a pessoa que deu causa àquilo, além da empresa. Então esse é o cenário mais comum. Uma coisa não impede a outra.
Paula, tu já teve que entrar, assim, por vias legais enfim, combater aí, denunciar algum ataque que tu tenha sofrido? Não, não precisei. Não, não precisei, mas eu tô sempre atenta, assim, né. Eu tento resolver, ainda bem que nenhuma marca, né, me abordou dessa forma, mas eu já vi exemplos, até já foi exposto na internet. Teve um caso que foi em Salvador, se não me engano, que tinha uma campanha ali para patrocinar um influenciador, e uma menina negra, ela se candidatou para fazer essa parceria, enfim, ser a embaixadora dessa marca. E aconteceu que quando a pessoa foi responder, né, a loja, começou a dizer para ela que não, que achava que o perfil dela não condizia com a marca dela. Não, mas eu preencho os requisitos, né, eu tenho tantos seguidores, se não me engano tinha que ter um filho, ela tinha. E aí a pessoa foi indo e ela começou a falar, não só da questão racial, mas também do preconceito em relação do relacionamento homoafetivo que ela tinha, né. Então a pessoa começou a falar, e aí, bom, foi pra internet e teve a proporção que teve. Então, às vezes é mais comum, né. Comigo não aconteceu, mas, né, trouxe esse exemplo, assim, porque acontece. Sim. Nossa, essa marca conseguiu bater bingo na cartelinha, né? Exatamente. E hoje eu vejo que geralmente a forma de denunciar é exatamente pela internet, né? Uhum. Porque pela lei, como tu mesmo colocou, né, Paula, é difícil ainda, né? É difícil. Porque ela foi feita de um jeito e às vezes esse processo ele é demorado, enfim, então muitas vezes é o fato de expor aquilo, né, publicamente, e aí o principal meio para fazer isso é a internet, para realmente Exatamente. mobilizar para que isso ganhe a mídia tradicional também, começa a fazer um barulho e aí a lei, né, as autoridades se sintam obrigadas, né, pela pressão pública a fazer alguma coisa. Infelizmente, tem que fazer todo um circo para poder fazer a lei ser cumprida, né? Exatamente. Agora a gente se encaminha para o final. Eu quero que tu passe aí, Paula, algumas dicas, orientações para profissionais negros que estão nos escutando, principalmente mulheres e mães negras que possam estar querendo aí começar o seu negócio no meio digital, seja como influenciadora criando conteúdo, ou seja outro negócio e que tenha talvez esse medo, né, que é um medo que tu teve, por exemplo, de possíveis ataques. Alguma dica de livro, filme, alguém que foi a tua inspiração e dica até de que forma abordar o assunto, né, o antirracismo ou qualquer outro, como se posicionar. Eu sempre, comento que, assim como eu, né, dei esse pontapé inicial e outras tantas influenciadoras, né, que estão nesse meio, que também deram a sua cara a tapa, eu acho que é importante a gente ter em mente um termo que eu gosto de usar muito, que é a resiliência, né. Eu acho que daí serve para todo mundo. A gente precisa ser resiliente, saber que as coisas, às vezes, a gente vai acertar, a gente vai errar e fazer dos erros, né, estudá-los para que as coisas venham a acontecer. E, especificamente falando de pessoas negras, né, a gente pensar no legado que nos foi deixado, né, a gente tem que focar muito na nossa ancestralidade, né, que como eu falo, nada é por acaso e acreditar nessa força que a gente tem para poder ir em busca dos nossos objetivos. Não se calar jamais, né, pedir ajuda, eu acho que são coisas que a gente tem que fazer, e se posicionar é fundamental. Estudar muito para que tu consiga ter autoridade, se for falar de antirracismo, de qualquer tema, né, acho que a gente precisa estudar para poder passar, mas é muito importante, principalmente sobre racismo, porque é muito complexo, né, falar sobre isso. Então, tem muitas vertentes, então, assim, é estudar, se posicionar. E tem um filme que foi o que é um filme que me inspirou muito, que é A Procura da Felicidade com o Will Smith. Uhum. Ah, sim. Esse Sensacional. filme, o Will Smith, ele tentando, sobre todas as dificuldades, o racismo que ele sofreu, e ele conseguir vencer, né, então esse filme eu acho ele muito bom, para quem quer empreender, para quem não quer, para a pessoa não desistir, né.
Depois a gente tem agora, na atualidade, tem um documentário que é maravilhoso, que é a Minha História, da Michelle Obama, né, que ela conta ali o suporte que ela deu e a mulher maravilhosa, né, que ela é, e que, digamos, né, diga-se de passagem que o Obama só é Só quem é é presidente por causa dela. Só foi exatamente, presidente por causa dela. só foi. Depois tem a vida e a história de Madame C.J. Walker, que é C.J. Walker, também, que é uma empreendedora, que esse documentário é bem importante porque ele trata a questão do colorismo também, que é, como eu falei lá no início, da questão das pessoas de pele mais retinta sofrerem um racismo de uma forma, e as pessoas que têm pessoas negras de pele mais clara, elas são mais aceitas, entre aspas, né? Então fica assim de dica, né, para quem que está começando, para quem quer começar no digital, assiste esse filme do Smith, acho que ele vai despertar essa vontade no empreender, e saibamos que o racismo, né, ele atravessa todo mundo ali, todas as pessoas negras, então eu acho que não desista, segue em frente, tem muita gente boa, né, tem uma rede de apoio por trás, então segue em frente que vai dar certo. Bacana, legal. E para os influenciadores que não são negros e que querem fazer mais pela causa antirracista, já que é uma responsabilidade de todos nós, né, enquanto sociedade. Quais seriam as tuas dicas, Paula, por favor? Como é realmente apoiar, ou como se pode realmente apoiar, defender e se posicionar nesse cenário? É bem importante, né, que enquanto influenciadores brancos, né, se tenha a noção que se fala muito do lugar de fala, que os influenciadores brancos também podem falar sobre essas questões, né? É claro que não vai ser uma questão de sofrer, né? De ser atravessada pelo racismo, mas mais do que ceder uma página, então, é dar visibilidade e ajudar com que um influenciador negro consiga conquistar o espaço dele também. Consumir leituras de autores negros, produtos de pessoas negras, consumir, né, a literatura de um modo geral, de pessoas negras. Eu acho que a gente vai conseguindo ter consciência, entender toda a sistemática. E não adianta, né? O antirracismo, ele é na prática. Né? A partir do momento que a gente tem muito, né? Às vezes acontece algum evento e se o influenciador branco tem a oportunidade de chamar alguém, de repente chamar um influenciador negro que faz sobre a mesma coisa, né? Porque o branco já vai estar ali, né? A gente fala dessa questão da branquitude, né? É muito importante que a branquitude entenda os privilégios que tem. E aí, às vezes, a gente chega em algum evento e aí, às vezes, eu procuro outros influenciadores negros que sobre maternidade, por exemplo, e aí parece que não, parece que tem aquela coisa que só eu posso naquele evento. Aí acontece um outro evento semana que vem e aí vai estar o outro influenciador, mas eu não fui convidada, sabe? Não sei se vocês entendem o que que é aquela questão que tu comentou antes, né? De parecer que tem uma cota, parecer que vive de cota, né? Exato, exatamente. Quando, na verdade, tem lugar para todo mundo, né? Eu acho que, por mais que às vezes tu tenha que selecionar, eu acho que é importante cada vez mais a gente pensar nessa proporção, né? De ao invés de ter, se são 10, por que são 8 brancos e 2 negros, né? De ir atrás, da gente, de procurar também, né? E eu vejo muito o discurso, assim, principalmente agora nesse movimento do próprio Black Tuesday, muita gente reclamando que teve muito branco ou o não negro, né? Porque também tem mestiço, vamos pensar assim, que tem outras pessoas que não necessariamente são brancas, mas que não sofrem o racismo, né? Exatamente. E essas pessoas, elas teriam se colocado de uma forma muito errada, até num episódio, que depois, mais pra frente, eu vou citar uma entrevista que colegas aí da nossa rede RS Bloggers, o casal Travinha, fizeram tiveram um bate-papo aí com o Márcio Chagas, e ele deu como exemplo um programa, aqui acho que foi do Jornal do Almoço, falando sobre antirracismo, e aí a apresentadora se colocava como essa causa de vocês, essa luta de vocês, e muita gente, né, que não sofre o racismo, não é atravessado pelo racismo, como tu bem colocou, se posicionando assim como
dando voz, sabe? Como, eu vou te Sim, deixar falar, né? Com essa condescendência, assim, exato. que é algo que a gente percebe assim que existe um distanciamento, né? Então, existe aquela branquitude que acha que tá fazendo um grande favor, deixando o outro estar ali, dizendo, a luta é de vocês, não se colocando como parte né, da massa da sociedade que precisa fazer com que isso termine, né? E, de certa forma, Exato. enfim, isso afeta todos nós. Sim, não, a luta é de todos, né, como a gente fala, assim. O Márcio, ele aborda muito bem também essas questões, né, nas redes sociais dele, trava essa pauta do antirracismo, traz exemplos do que ele viveu no futebol, né, é bem importante. Bom, e aí, pegando esse gancho aí das dicas, já vamos fechar o episódio pedindo para todos aqui, os três, para a gente indicar agora influenciadores ou empreendedores digitais negros ou até projetos ou iniciativas antirracista para que os ouvintes comecem a seguir agora. A gente vai deixar também tudo isso, as dicas que já foram dadas aí pela Paula, né, de filmes, de livros. A gente já vai deixar essas dicas na descrição do episódio para os ouvintes. E eu já vou começar aqui indicando as outras colegas da nossa rede de influenciadores, da qual a Paula faz parte, a @mãecrespa, @Gi_Ferreira, com 2 Es, no primeiro E, a Nayara Josafati, @Nay Josafati. Essa não, infelizmente, não é da nossa rede, mas ela é uma empreendedora digital que participou de uma consultoria comigo e maravilhosa, fala sobre beleza. A Mãe Crespa e a Gi falam muito da vivência, né, materna e também são militantes antirracistas. E o Ale Garcia, do podcast Negro da Semana, que aborda semanalmente uma história de algum negro que ficou aí na história como inspiração. É muito legal esse podcast, indico para todo mundo. E ele é o nosso colega podcaster também, que inclusive a gente quer chamar para em algum momento conversar com a gente. Reforço essa dica de episódio do Casal Travinha, que bateu um papo super legal com o Márcio Chagas, que é esse ex-árbitro de futebol, comentarista negro e militante antirracista. Muito legal tudo que ele colocou ali naquele episódio. E o bate-papo também foi com o Gustavo Bandeira, que é pedagogo, mestre e doutor em educação, e ele escreveu o livro Uma História do Torcer no Presente, Elitização, Racismo e Heterossexismo no Currículo de Masculinidades dos Torcedores de Futebol. Então, vocês podem acessar no Casal Travinha Podcast. E, por fim, a minha última dica aqui, o festival Arena Black Rocks. O Black Rocks é um hub de inovação que conecta empreendedores e profissionais negros ao ecossistema de inovação, tecnologia e startup. Então, esse festival digital, né, vai acontecer agora em julho, entre os dias 13 e 18. Bem legal, porque é um festival de inovação só com participantes, empreendedores, enfim, pessoas de inspiração negras. Eu vou indicar, como ávido consumidor de tecnologia e de joguinhos, né? Eu vou indicar os guris do projeto Wakanda Streamers. Wakanda, remontando ali ao continente fantasioso criado no universo da Marvel, né? De onde saiu o Pantera Negra, que é sensacional as histórias. Inclusive, quem tiver a oportunidade de assistir aos filmes, é incrível, né? O projeto chama Wakanda Streamers, na twitch.com, e ele é voltado para reunir e divulgar streamers negros. Então tem todo um projeto de envolvimento ali, de divulgação, de exposição, e é bem legal, bem legal. E como crossfiteiro e amante do esporte, eu gosto de seguir o Guimalheiros, @Guimalheiros162, foi o brasileiro que representou o país nos games do ano passado, né? Infelizmente esse ano não vai ter porque pandemia, mas o cara é sensacional, ele tem 20, 21 anos e o cara é um monstro no esporte. Paula, quais são as tuas indicações agora aí de arrobas ou mais projetos que tu queira colocar? Então, eu vou deixar aqui então uma arroba da Gabi Oliveira, que é Gabi de Pretas. Ela trata também de vários temas, né, de uma forma plural. Ela fala sobre cabelo, sobre beleza, pautas raciais.
Tem a Bela Reis também, ela é jornalista, também aborda questões de forma brilhante referente ao antirracismo. Tem o Alê Santos, que ele tem o IG como Savage Fiction também. A Camila Mello é Camila com K, 2 L's, tanto no Camila quanto no Mello. Ela também aborda, ela é bacharel em Direito e também aborda essas questões. E eu acho que é isso, assim, tem tanta gente boa. Tem muita gente, muita gente. É só a galera procurar. E, na verdade, assim, na internet, quando tu acha a gente vai deixar todos esses na descrição do episódio. No momento que buscar um vai indicando o outro, e aí fica também mais fácil de a gente começar a seguir descobrindo, né? E o algoritmo entende também e vai começar a te entregar mais conteúdo também, Exatamente. né? Exato. Tem que lembrar isso. Tá. Paula, então agora, por favor, deixa os teus contatos e onde a audiência vai conseguir te encontrar nas redes. Então, eu tô ali no Instagram como @PaulaRBorges, com 2 S's. Eu tô migrando alguns conteúdos para outras redes, né, para não ficar refém só do Instagram. Provavelmente vai começar a postar alguma coisa no Medium, eu tô montando o perfil, depois até posso passar para que seja colocado na descrição do nosso podcast, mas por enquanto é isso, me acham ali no Instagram, que é ali onde tem bastante coisa. Maravilha. Bom, gente, muito obrigada, Paula, principalmente pelas contribuições. Agora vamos espalhar essa palavra, né? Espero que esse episódio aqui circule bastante, seja bastante ouvido, porque esse papo foi super esclarecedor e é necessário pra gente, ao menos, plantar sementinha em quem ainda não entendeu que racismo e injúria racial ainda existem sim, que esse preconceito ele é estrutural, né? Tá em gírias, tá em, abre aspas, piadinhas, né? E nada disso tem graça, isso é grave, é crime e, inclusive, é desumano, né, gente? Agradeço, então, vocês e Léo, até o próximo episódio. Muito obrigado, Paula, e até a próxima. Obrigada, gente.